Nós estamos no Instituto Espírita de Estudos Pedagógicos e vamos agora conversar com uma das idealizadoras desse local, a jornalista e educadora Dora Encontre. Dora, no movimento espírita, como se encaixa o Instituto? O Instituto pretende aglutinar as pessoas que estão interessadas ou que estão trabalhando no ideal da educação espírita, unir forças, incentivar, pesquisar a ideia e depois, inclusive, colocá-la na prática, através dos próprios cursos que o Instituto vai oferecer e através da orientação que o Instituto vai se propor a fazer de pessoas, instituições, grupos que queiram fundar escolas, faculdades, enfim, tudo aquilo que esteja relacionado com a educação espírita. Dora, qual a importância e a necessidade de uma educação espírita? A importância é muito grande porque nós estamos num ponto de transição decisivo na história da humanidade e eu acho que a educação espírita pode dar sua contribuição para educar o ser de forma integral, desenvolvendo todas as suas potencialidades e dando-lhe a certeza da sobrevivência e da imortalidade da alma, educá-lo para um sentido da transcendência, da eternidade, do seu desenvolvimento pleno, e não apenas educá-lo para o aqui e agora, para a profissão e o enquadramento nas condições sociais. A educação espírita projeta o indivíduo para a eternidade, para o infinito, e não limita os objetivos da educação apenas ao presente circunscrito. Dentro das diversas teorias pedagógicas contemporâneas, onde se insere a pedagogia espírita? A pedagogia espírita, ela é herdeira das ideias de Rousseau, de Pestalozzi, de Comênios, que justamente é o nome da nossa editora Comênios, que vem desde uma tradição que remonta, poderíamos dizer, a Sócrates e Platão e, acima de tudo, a Cristo, que foi o maior mestre de todos os tempos. Então, dentro dessa tradição humanista, cristã, espiritualista, que todos esses educadores que eu citei aqui fizeram parte dessa educação e dessa corrente, o espiritismo está aí inserido nessa história, tanto que o Kardec foi discípulo de Pestalozzi, que por sua vez foi discípulo de Rousseau e assim por diante. Então não é apenas uma influência de ideias do ponto de vista teórico, mas houve uma filiação, de fato, da personalidade de Kardec, da construção do espiritismo, a essas correntes da pedagogia que vinham se formando desde o tempo de Sócrates e Platão. Na atualidade, as correntes mais em voga, que são a piagetiana, a vigotskiana e outras, né, são também herdeiras de Pestalozzi e de Rousseau, apenas esses estudiosos, os pedagogos, esvaziaram as propostas de Rousseau e de Pestalozzi do seu aspecto espiritual. Eles são materialistas. E o espiritismo resgata exatamente o aspecto espiritualista desses grandes educadores, dando-lhes uma base muito mais sólida, porque a sobrevivência do espírito na doutrina espírita, ela é evidenciada através do fenômeno mediúnico. Dora, além das atividades editoriais, quais outras atividades vocês vão desenvolver aqui no Instituto? Nós vamos oferecer cursos ao movimento espírita, especificamente sobre pedagogia espírita ou aplicação das ideias espíritas no centro, na evangelização, etc. E ao público mais amplo, não espírita, nós vamos oferecer cursos de educação sobre interdisciplinaridade, ética e educação, atividades em sala de aula, enfim, uma série de temas que nós já temos propostos para trabalhar também com cursos com o público espírita e não espírita. Certo. Esses cursos serão gratuitos, cobrados? Os cursos espíritas serão cobrados apenas para cobrir os custos e ajudar o Instituto, uma quantia módica. Agora, os cursos não espíritas, para os quais nós vamos convidar professores da USP e pessoas, escritores, pessoas da área da educação não espíritas, então serão cobrados porque nós temos que pagar esses profissionais. E os cursos serão abertos a todos? Evidentemente, a quem tiver interesse. Dora, a cultura espírita, enquanto campo do saber, você acha que ela está restrita a um grupo de pessoas? Ela está aberta à massa? E se isso não acontece, como pode ser feito? Exatamente, é nosso objetivo levar a cultura espírita para um público não espírita, de duas formas. Primeiro, falando uma linguagem não doutrinante, ou seja, recuperando ideias que são espíritas, mas que estão em outros autores não espíritas, por exemplo, Comênios, Pestalozzi e Rousseau, e assim nós levamos ideias espiritualistas, educacionais para o público não espírita, e de outra forma também levando a proposta específica espírita para
o público não espírita. Isso nós estamos fazendo, por exemplo, eu estou fazendo particularmente através de uma tese na Universidade de São Paulo sobre pedagogia espírita, tese de doutoramento. O que eu estou pretendendo com isso? Exatamente contextualizar uma proposta espírita de educação dentro da universidade, dentro de uma linguagem acadêmica aceita e que vai ter que passar por uma banca examinadora da universidade, contextualizar a cultura espírita lá dentro, a proposta de educação espírita lá dentro. E, com isso, nós vamos, ao mesmo tempo, adquirindo para o espiritismo uma linguagem acessível aos intelectuais e à massa também, e, ao mesmo tempo, divulgando as ideias, mas de maneira não doutrinante. Nós vamos ter, então, espiritismo na universidade e espiritismo na massa, espiritismo para um público em geral, com uma linguagem exatamente o contrário da linguagem acadêmica, uma linguagem acessível a todos. Eu acho que o espiritismo já tem uma linguagem acessível a todos. O Kardec escreveu para as massas, ele não é um autor elitista. Agora, eu acho exatamente através dos cursos, da divulgação das ideias e da participação do público em geral, nós podemos divulgar mais profundamente, envolvendo as pessoas. Nesse sentido, eu questiono a metodologia que se aplica para ensinar o espiritismo. Quer dizer, eu acho que a gente tem que ensinar o espiritismo com as pessoas participando, colaborando, sendo ouvidas também, para que elas possam assimilar aquilo de maneira mais participativa e não sejam apenas adeptos passivos dos centros espíritas. Muito se fala numa interdisciplinaridade entre comunicação e educação. Como pode ser feito isso no espiritismo e até que ponto? É essencial que haja essa ligação, porque hoje em dia a educação não é mais o professor falando diante do aluno sentado. Quer dizer, a comunicação, os meios de comunicação de massa modificaram a mente humana de forma que nós já pensamos com imagens, com som, pensamos multimídia. Então, a educação também tem que ser multimídia. E a educação espírita também tem que ser multimídia. Eu acho que, nesse sentido, nós estamos evoluindo, porque o espírito, quando ele pensa, ele não pensa apenas com o cérebro, com o intelecto, ele sente, ele emana vibrações, ele emana poemas, sinfonias, músicas, cores, enfim. Então, o espírito é multimídia e, portanto, a educação tem que atender a essas diversas potencialidades do espírito. Outra das idealizadoras deste projeto é a advogada Júlia Nesu de Oliveira, que foi diretora da área de ensino da Federação durante 12 anos. Júlia, de onde veio a iniciativa deste projeto? Conversando com a Dora, quando eu tive a alegria de conhecê-la, então nós éramos diretora da área de ensino da FESP, e então nós a convidamos para que ela pudesse dar aula de pedagogia espírita dentro da federação, para poder reciclar e para também auxiliar os educadores, os evangelizadores, enfim, os expositores da federação, para que eles tivessem, então, uma base pedagógica, que a Dora, ela é bastante eficiente, muito conhecedora da pedagogia espírita. E após, então, estes anos em que nós estivemos juntas nesse trabalho e de conhecê-la, este ano, mais especificamente no começo do ano, final do ano passado, a Dora, que sempre teve assim uma vontade de ter um local onde ela pudesse levar a sua experiência, de ter um instituto ou uma associação, ou alguma associação, algum tipo de entidade onde ela pudesse desenvolver esse trabalho. Então, conversando, nós acabamos chegando então a algumas alternativas e acabamos então por montar este instituto. A editora pretende editar livros relacionados com a educação e também com a cultura, não só a educação espírita, mas a educação de uma maneira em geral. Pretendemos atingir públicos espíritas e com conteúdo espírita, mas esse conteúdo espírita também sendo trabalhado de uma maneira bastante universalista, no sentido de levar a pedagogia espírita para as escolas laicas. Certo. Há algum título já pensado para a próxima publicação? Nós temos Ideias Sociais Espíritas, que é a tese de mestrado da mãe da Dora,
falecida mãe, que é a dona Cleusa Beraldi Colombo. É um livro de um conteúdo riquíssimo e que nós pretendemos já como uma segunda edição, né, talvez dentro de 1 ou 2 meses já teremos esse livro. Certo. Além da Dora e da Júlia, um outro idealizador desse projeto é Pedro Nakano, que durante 9 anos coordenou a área de Infância e Juventude da Federação. Pedro, onde entra a sua experiência da área de evangelização na realização e nos trabalhos do Instituto? Bem, acima de tudo, vai o nosso ideal em trabalhar pela educação. Nós sempre trabalhamos pela educação, estamos no movimento espírita desde os 9 anos, portanto, há 34 anos no movimento espírita, e aprendemos muito. E sentimos que isso daí não podia ficar somente conosco, precisávamos reciclar, transmitir e trocar ideias. Bem, a partir daí, a partir da experiência da 9 anos de direção da área de infância, juventude e mocidade, onde nós trabalhávamos com crianças, jovens, moços e pais. Então, houve essa oportunidade de se trabalhar esse conteúdo de educação junto aos coordenadores de educação, que são os pedagogos, que são os professores, que são os evangelizadores. E a ideia, então, portanto, é utilizar essa experiência, utilizar o conhecimento, porque quando se trabalhou nessa área, nós não ficamos somente fazendo o que já existia. Houve uma evolução, houve um aprimoramento junto com outras entidades, como o USE, como o pessoal de Sacramento, como a própria movimento que a Federação coordena. E a partir daí, então, nós conseguimos perceber que havia espaço e muito para um crescimento. E esse crescimento, então, nós agora vamos dar oportunidade para executá-lo. Certo. E quais os projetos próximos, futuro próximo do Instituto? Bem, de imediato, nós estamos, então, lançando esse livro do Textos Pedagógicos de Hippolyte Léon, que são textos pedagógicos que a Dora descobriu quando de sua estada em Paris, textos inéditos. A próxima obra, conforme a Júlia falou, são ideias sociais espíritas, e daí para frente nós temos como trabalhos previstos a parte dentro do movimento pedagógico não espírita. Nós temos toda essa modificação que está ocorrendo na educação do Brasil. Nós estamos percebendo que existe um espaço de trabalho onde a Dora tem uma capacidade incrível para estar colaborando com isso. Outro é dentro do movimento espírita, a parte de mestres da educação, traduzi-los de uma forma mais aceitável, de uma forma mais fácil de ser deglutida, de ser assimilada por todo o movimento. Além disso, clássicos da educação, como esses mestres, obras infanto-juvenis, que atendam espaços que o movimento espírita ainda percebe que existem controvérsias, nem todos concordam com o que está aí. Então, aí nós estamos, com esse centro de estudos, apresentar alguma coisa, dar oportunidade para novas cabeças também, para que eles possam colocar em prática aquilo que eles trazem e que seja bom e que seja de acordo com as nossas ideias. Nós vamos agora conversar com Éder Fávaro, radialista e presidente da Associação Brasileira dos Divulgadores do Espiritismo. Éder, o que representa para o nosso movimento a inauguração do Instituto? É um avanço muito grande, indiscutível, já porque hoje, mais do que nunca, a sociedade está necessitando de novos rumos, como o próprio Kardec afirma, alternativas novas, no sentido de encontrar patamares de avanço, ideias novas, para que haja um posicionamento em termos até de transcendência, já que a época é de profundas transformações, e o Espiritismo vem hoje, mais do que nunca, trazer uma contribuição efetiva para que o homem possa se situar, primeiro, diante dele mesmo, como criatura de Deus, segundo, diante da vida, que é a proposta básica para o seu desenvolvimento, e diante da situação que está aí, que a sociedade, como elemento de pressão até, de elemento de possibilidade de crescimento para o espírito. Então, eu acho que o Instituto vem efetivamente como um instrumento
utilíssimo e necessário para os dias atuais, para o desenvolvimento das ideias espíritas em favor do ser humano. Como radialista, até onde você encontra uma função pedagógica na comunicação? Bom, eu acredito que a função pedagógica, ou ação pedagógica, podemos até usar essa expressão, no meio espírita, se não tivesse ligado a uma ação de divulgação, de comunicação social espírita, eu acho que a coisa não fluiria em favor do homem. Sem comunicação não se faz nada. E Pois não. E em que estágio está atualmente a divulgação do Espiritismo? Olha, infelizmente ela não está no ponto em que nós desejávamos. Há um esforço muito grande, tem havido melhora, mas há muito ainda que se palmilhar para se conseguir aquilo que já outras instituições e outras filosofias já têm como mais avançado. Mas eu acho que é uma questão de tempo, de amadurecimento, e hoje já está havendo um maior interesse na preparação do recurso humano que vai atuar, está atuando e vai atuar na área da comunicação social espírita. O senhor acredita que o Espiritismo poderá chegar um dia a ser amplamente conhecido pelas massas populares através dos meios de comunicação? Não há dúvida, porque eu quando falo em Espiritismo, eu falo em ideias espíritas. Eu não falo no Espiritismo como algo fechado, como uma instituição. É toda uma proposta de renovação de vida. Eu costumo falar até com bastante frequência que o Kardec, na Gênese, quando ele aponta os norteamentos da humanidade futura em relação à sua evolução, ele coloca o Espiritismo como um fator de mudança social. E chega a afirmar que o Espiritismo desemboca no social. Consequentemente, ele é doutrina de comportamento, de transformação e proposta para a própria vida. Luiz Mauro Sammartino, do Instituto Espírita de Educação.